Paz do Senhor, irmãos. Já estava aqui de saída para ir ali na roça, molhar umas plantas, cuidar de umas coisas lá. Mas eu senti do Espírito em fazer esse vídeo, dando algumas explicações para que as pessoas talvez entendam. Quando você não é mais do mundo, quando você não é mais da carne e quando você tem que obedecer e seguir os caminhos, coisa que nem todo mundo busca, por isso não entende e por isso nos criticam. Mas um dia todos entenderão. Então, vamos, isso é sobre quando eu falo que eu não vou mais nas terras onde eu nasci e criei. Para quem é conhecido do município, enfim, de Campos e Campos, que é o lugar onde eu nasci, criei, sofri, passei vexames, tomei tiro, quase morro. Não estou falando isso com ódio não, irmãos. É para explicar, porque eu já estou cansado de escutar pessoas dizer assim, porque o homem não vem aqui, diz que é Deus que mandou. Eu quero explicar para os irmãos, não foi Deus que pediu para mim não ir mais lá. Ele me tirou de lá. Ele não pediu para mim não ir mais lá. Ele me tirou de lá. Como tanto, 2 vezes. Onde eu já fiz vídeo falando e vou falar de novo. Esse vídeo aqui vai ser grande, pode ser 2 horas, pode ser o que for, mas eu vou falar tudo. Deus me tirou de lá das terras onde eu nasci, criei, para me vir para a cidade, há anos atrás, 2007 parece. Eu vim, fiquei um tempo, não fui homem suficiente para sustentar o deserto, para passar, para peregrinar, igual eu peregrinei esses 2 anos, aguentei, sustentei. Voltei de novo para lá, tive problemas. Deus tornou me tirar. Eu vim para a cidade de novo. Aí eu permaneci. E estou até hoje. Mas eu tive problemas. Porque eu não tinha conhecimento, eu não busquei a Deus de verdade, o que Deus queria de mim. 2011. Eu mudei para a cidade de novo. Falaram lá, eu sei de tudo. Deus tem me mostrado tudo. Deus usou pessoas, Deus usou situações. Eu sei de tudo o que aconteceu comigo. Falaram que eu ia morrer de sede aqui na cidade, porque a cidade era seca, não tinha água. Graças a Deus, na casa onde eu construí, nunca faltou água. Falaram que eu ia morrer de fome com os meus filhos, porque eu não tinha condições de viver aqui. Eu tenho passado poucas e boas, irmãos, porque eu desobedeci a Deus. Só que meus filhos nunca ficou um dia sem comer. Para honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. Deus é comigo. Eu já fiz casa para mim, fiz casa para meus pais, fiz casa em roça. As pessoas só têm que entender que esse problema é meu e não de vocês. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu viver minha vida do jeito que Deus me chamou. Parem de ficar preocupados comigo, que eu tenho 43 anos de idade. 43 anos tenho eu. Nunca recebi uma doação de ninguém. Parem de ficar preocupados comigo. Cuidem das vidas de vocês. Vai botar suas contas em dias. Vão viver a vida de vocês. Vão trabalhar. Deixe-me viver em paz do jeito que Deus quer. Quem aguentar assistir esse vídeo me entenda. Eu não vou mais nos campos. Foi Deus que te pediu? Não. Ele que me tirou de lá. Eu que fui cego todo o tempo voltando lá. Tu tá falando isso para alguém, irmão? Não. Eu não tenho nada contra ninguém de lá. Na verdade, os que me fizeram alguma coisa lá, eu já perdoei de coração. Eu amo todo mundo como Jesus amou a igreja, como Jesus amou todo mundo. Jesus amou, Jesus perdoou. Judas, que o traiu, Jesus perdoou.
Então eu perdoei todo mundo, eu não tenho nada contra ninguém. Quem vinha até a mim conversar, passado acabou, irmãos. Agora, quem entendeu o sofrimento, a miséria que eu passei esses anos, foi eu, o problema é meu. O que custa vocês entender que o problema não é de vocês, e sim é meu. Todo sofrimento que eu passei, toda vergonha, toda humilhação, todo quebrado, tudo isso porque eu desobedeci a Deus. 2011 foi a última vez que Deus disse, sai daqui, não volta mais. Mas eu tinha que ver um parente, eu tinha que ir fazer um servicinho de alguém, eu tinha que ir fazer alguma coisa, tomei na cara. É sobre isso, irmão, é sobre mim. Não é sobre vocês, não é sobre o lugar, não é sobre Deus, não. Eu que tomei essa decisão de não subir mais lá, de não pisar lá mais. É por mim mesmo. Eu tenho um chamado espiritual para cumprir. Ninguém passa as perseguições que eu tenho passado, ninguém passa as vergonhas que eu tenho passado, se não fosse por algo maior. É difícil entender isso? É não. Cuidem de vocês. Se precisar de ouvir uma palavra de Deus, por mais que vocês achem que eu não tenho o que eu tenho, que eu não tenho um dom espiritual, que Deus não tem algo na minha vida, mas se um dia vocês caírem a ficha e quiser uma palavra, vem até a mim, eu estou aqui. Eu não tenho nada contra ninguém. Quando eu digo que eu não quero bolo de gente, é porque as pessoas não entendem. Irmãos, quando eu vim de lá, da zona rural, da serra, melhor dizendo, para morar aqui na cidade, eu tive problemas. A minha casa era invadida, era cheia de gente, dia e noite. Eu vou falar, eu não vou mais esconder isso. Eu tenho sofrido, eu tenho passado depressão, eu tenho passado ansiedade, eu tenho passado perseguição de espírito, porque eu nego a verdade. Eu ficar escondendo para agradar o povo, eu não agradei nem gente e nem a Deus. Deus diz, tu vai passar esse deserto, tu vai sofrer, porque me desobedeceu. Eu fui parar em Jacobina, em Juazeiro. Eu fui parar na divisa do Piauí, passei fome por lá, fiquei abandonado. Semanas dando comida à cabra, dando água à cabra para poder ganhar comida, para poder... Coisa que eu podia estar na minha cidade sossegado se eu tivesse obedecido a Deus em 2011. É difícil entender isso. Agora fica todo mundo com martelo remoído. Ah, porque o homem disse que não vem mais aqui porque disse que Deus mandou. Para com isso, esquece mim. Cuide da vida de vocês. Hoje eu sou de Deus. Eu não vou mais em festa, eu não vou mais em jogo, eu não vou mais em forró, eu não vou mais em lugar nenhum. Eu vivo da igreja para casa e de casa para a igreja, eu vivo para Deus. É difícil entender isso, porque eu sou o primeiro crente dentro da minha família, desde os meus avós até aqui. Eu sou o primeiro crente, eu sou a primeira pessoa a estudar para ser pastor. Parem de ficar perdendo o tempo de vocês. Vai botar uma roça, vai plantar capim, vai plantar milho, vai plantar abóbora. Vai viver a vida de vocês. Deixa eu no meu canto. É eu e Deus. Ninguém pode me ajudar. Se pudesse, tinha ajudado. Quando eu estava morto. Há 2 anos atrás eu estava morto. Eu faltava humilhar as pessoas por ajuda. Ninguém foi onde está eu. Por que que agora quer saber da minha vida? Vá cuidar da vida de vocês. Isso aqui não é por maldade não, irmãos. Eu estou pedindo a vocês, em nome de Jesus, me deixa viver o meu chamado. Me esquece. Quer vir na minha casa? Vem. Quer falar comigo? Fale. Quer me ligar? Liga. Quer mandar uma mensagem? Manda. Eu estou aqui. Eu nunca deixei de atender uma mensagem, uma ligação de alguém. Não, e nem vou deixar. Mas eu preciso viver o meu chamado com Deus, que está impedido desde 2011. Irmãos, agora eu vou ler o que Deus colocou no meu coração para me colocar nesse vídeo. Eu estava, como eu disse no começo, eu estava saindo para a roça. E Deus tocou, disse, faz esse vídeo. Liberta. Então, irmãos, quando eu vim de lá para cá, da Serra em 2011, não estou aqui criticando ninguém não, mas as pessoas sabem e vão entender, sem querer vão entender. A minha casa era cheia de gente, eu não tinha liberdade com os meus filhos. Era filme, passando filme o dia todo, deitado no meio da sala, eu não tinha um dia para os meus filhos.
Porque o inimigo usou pessoas para estar grudado em mim, para que eu não tivesse discernimento para seguir aquilo que Deus me chamou, para buscar, e eu bebendo, eu botei bar. Por que que eu vim da serra, já fui direto botar bar? Bar é coisa de quem, irmãos? Eu tive tanto problema de bar e tudo, com pessoas. Eu fui parar no Rio de Janeiro, trabalhei lá, queimei lá. Quem teve comigo na época, se ver esse vídeo, vai lembrar. Queimei a barriga, quase morro. Humilhação de Satanás, disse eu te quebro. Porque eu não estava obedecendo e Deus deixou. Eu passei 18 anos da minha vida, irmãos. E 20, deixa eu dizer logo que hoje eu estou 20 anos. Desde quando eu casei eu fui otário, fui burro. Eu ouvi pessoas, eu deixei de viver. Eu hoje não tenho vergonha de dizer mais o que é real. Quer falar, fala. Já estão falando, já andam falando, fala de mim desde o começo. Como eu disse no começo, eu repito, quando eu mudei da zona rural para a cidade, profetizaram que eu ia morrer de fome com meus filhos. Graças a Deus, nunca passei um dia sem comer. Nunca passei um dia com a panela seca. Eu trabalhei, eu passei vergonha e humilhação, mas meus filhos comeram. Nunca faltou água na casa. Desde 2011 até hoje, caixa cheia direto, derramando. Deus proveu. Mas eu fui otário. Onde eu ia era com comboio de gente. Bebidas. Pessoas negativas. Eu tenho um chamado de Deus e todo mundo já está vendo e vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu profetizo. Eu não estou falando de recurso não, irmãos. Não estou falando de riqueza não. Eu estou falando de ministério, de dom, de saber, de pregar, de ter o dom da palavra. O dom de Deus. Deus te dá dom. Deus não te dá riqueza e eu nem peço. Agora as humilhações que eu tenho passado eu não passo mais. Os meus filhos não passarão pelo que eu passei. Os meus filhos não passarão as vergonhas que também eles passaram até aqui. Quebrou essa maldição. Meus pés, por mim, não sobe mais lá. Agora, se Deus me levar, eu sou obrigado a ir, porque eu obedeço a Deus. Eu não estou aqui dizendo por rebeldia, não, irmãos. Eu estou dizendo por mim. Agora, por Deus, eu não digo. Se Deus disser, tu vai ter que ir lá hoje, eu sou obrigado. Eu já tentei ir lá várias vezes. Por que as pessoas não me entenderam? Todo mundo vai para São Paulo, fica lá 30 anos sem ligar para ninguém, sem vir aqui. Ninguém vai atrás, ninguém vai ligar para dizer, vem aqui, moço, que eu quero te ver, tu tem que vir. Por que que comigo é isso? Me deixa viver, povo. Me deixa viver. Eu só quero viver a minha vida. Então, irmãos, parente é parente, eu considero. Mas não precisa estar metido dentro da casa todo dia. Eu também andava metido nas casas dos outros. Eu chegava nas casas das pessoas, ficava, parece que não queria ir mais embora. Achando que aquilo era consideração. Ninguém considera ninguém estando metido na casa, não. Por que que eu fui tão traído? Por que que me jogaram tanta pedra? Por que que fizeram tanto mal a mim? Por que que me odiaram tanto? Metido dentro da minha casa e eu metido dentro da casa das pessoas. Hoje eu quero viver a minha vida. Eu não tenho nada contra ninguém. Esse vídeo eu sei que pode trazer alguns problemas, não estou nem aí. Meu compromisso é com Deus. O que vir é depois dele. O que vir é ele que vai botar. Mas daqui para frente o meu compromisso é com ele. Se eu não morri até aqui, eu vou morrer na hora certa. Eu fiz oração, eu fiz clamor, eu jejuei, eu adorei, eu humilhei nos pés da cama para que Deus me desse um infarto, porque eu não queria mais essa vida para viver o que eu estava vivendo. Deus disse, você não vai morrer e se não ter coragem, vai continuar vivendo essa miséria aí. Ó. Eu vou deixar. Seja macho, seja homem. Seja forte e corajoso. Não temas, eu te chamei. O tanto de coisa que tu já passou e eu nunca deixei tu morrer. Por que que tu é frouxo? Eu levantei, irmãos. Eu posso ficar sozinho, eu já estou há 2 anos. É só eu e meu pai aqui na terra e Deus todo dia comigo. E as atentações que tem atentado. Mas daqui para frente, em nome de Jesus, toda demanda, todo demônio, todo sacrifício, tudo que é ruim foi quebrado. Eu sou remido pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus, eu não temo, eu não tenho medo. Eu posso morrer hoje. Eu posso morrer hoje. Não tem medo mais.
Não tem ameaça, não tem afronta que vai me parar. Eu sou servo de Deus. Eu vivo para Deus. Eu quero ver quem é que manda, se é Deus ou se é gente. Eu creio em Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse é o meu Deus. Então, pessoal, tem hora que a gente altera um pouco porque vai enchendo. Quem vive 2 anos, 3, 12, igual pote cheio de água, querendo derramar e não pode. Mas isso aqui não é ódio, não. Isso aqui é esclarecimento. A minha vida mando eu. Quer dizer, melhor dizendo, não mando eu. Na minha vida manda Deus. Eu fiz tanto e não fui reconhecido pelos homens. Mas fui reconhecido por Deus no momento quando eu disse, Deus, eu trabalhei tanto, eu ajudei tanta gente. Hoje eu não tenho força para beber água. Deus disse, mas eu também não te dou sede. Tu pode ficar deitado o dia todo, tu não tem sede. Tu não tem quem te dá água, mas tu também não tem sede. Eu tô contigo. E ali eu vi a mão de Deus na minha vida. Quando Satanás, de manhã cedo, eu já levantava, Satanás dizendo, se mata, cara. Tu não tem futuro. Eu gritava por quem? Quando eu mandava mensagem para alguém, para contar, as pessoas já me repreendiam. Você tem que fazer exame, você tem que ir para o médico. Eu não fui nem médico, eu não fui nem psicólogo, eu não fui nem nada. Eu curei na fé, na palavra, foi Deus que me curou. Agora vamos para a Bíblia. O que Deus disse para Abraão e o que Abraão sofreu por ficar metido com Ló, o seu sobrinho. O chamado de Abraão, o meu chamado foi em 2011, o último, quando Deus disse, saia da tua terra e vá. E eu vim, mas eu voltei, tive problemas. Assim também Deus fez com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoa-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Todas as famílias que te abençoar, Abraão, será abençoado. Mas todas as famílias que te amaldiçoar serão amaldiçoadas. Abraão tinha o chamado, Abraão carregava uma marca, a mesma marca que eu carrego, de Deus. Glórias a Deus. Abraão ficou livre de sofrimentos? Não, porque ele não sabia. Ele deixou levar por algumas coisas, voltou lá para o Egito, onde não era para ir mais, e teve consequência como eu. Escuta. Assim partiu Abraão com o Senhor, tinha lhe mandado, mas Ló foi com ele. Escuta, era para ir Abraão e Sara, só os dois, que era a mulher dele. Mas ele levou Ló, sobrinho. Abraão ainda não tinha filho. Deus deu uma promessa que ia dar um filho, como deu lá na frente. Deus garante o que promete. As promessas de Deus não cumprem. Se você não cumprir são inteiro, você cumpre numa cadeira de roda, você cumpre na pior miséria da sua vida, mas que você tem que cumprir aquilo que Deus bota na tua mão, tem. Viu, irmão? E se você aí tiver algum chamado, já entendeu que precisa mudar do teu lugar, que precisa tomar uma posição, mesmo no meio dos meus parentes. Tem hora que a gente vê parente dizendo, eu já vi primeu chegar para mim e dizer, moço, tem hora que me dá vontade de secreto, mas eu fico imaginando o que meus irmãos, meus pais vão dizer. Então morra! Do mesmo jeito. Não levanta, não sai, não tem coragem. Quebra essas maldições hereditárias de família, de pobreza, de miséria. Eu não estou dizendo aqui que eu vou ser rico, eu repito de novo. Eu só quero ter paz, saber que Deus é comigo e garantir a minha salvação e a da minha família no futuro. Meus filhos dependem disso. Eles estão debaixo de uma bênção. E nós vivemos debaixo de maldição. Mas a partir de 2 anos para cá, eu tenho lutado para libertar os meus filhos e toda a minha descendência, os meus netos que vão vir no futuro, vão ser libertos dessas maldições hereditárias. Porque teve gente que usaram anos
para me botar na cabeça que eu não ia ter neto, que eu não ia, eu doido. Satanás. Mas hoje eu tenho conhecimento de quem sou eu e o que é a minha família. Os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, se eu alcançar. Entendeu, irmãos? Então eu sou chamado por Deus. E aqui, e tomou Abraão Sara, sua mulher, mas Ló foi junto. Filho do seu irmão, era sobrinho de Abraão, foi junto e levou um problema. Chegando lá na frente, Abraão teve a visão de Deus de novo. Deus foi lá e disse, eu te falei para não levar ninguém, eu te falei para ir tu e Sara. Por que tu tá peregrinando, sofrendo aí no Egito, passando vexame e vergonha? Abraão chegou no Egito, teve que... o rei do Egito, eu esqueci o nome aqui, irmãos, é muita coisa, tomou Sara e levou para junto com as mulheres deles. Pegou de Abraão, o que Sara é tua? Ele falou, é irmã, ficou com medo de dizer que era mulher, porque era muito bonita. Disse, o rei me mata para tomar. O rei disse, então já que é irmã, passou a mão, levou para lá. Mas quando levou para lá, o Espírito de Deus desceu e disse, não mexa na mulher do rapaz. Não mexa. Quando ele queria deitar com Sara, o rei, o Espírito não deixava. Ele não tinha vontade, não tinha desejo. Ele tinha vontade, mas Deus segurava. Até que um dia o Espírito chegou e disse, devolve a mulher do homem. Porque Abraão era fiel a Deus. Só andava errado, mas era fiel, como eu. Eu sou fiel a Deus, eu vivo, toda a vida eu fiz para ajudar e tudo, mas o erro era não obedecer, não entender o que Deus queria. Abraão foi assim. Então ali, Sara ficou nas mãos do rei por vários dias, mas ele não teve contato com ela. O rei podia ter a mulher que queria, mas Deus não deixou. Até que chegou um dia o Espírito de Deus tocou no rei, disse, devolve a mulher do homem. Ele foi lá, deu um esculacho em Abraão. Disse, essa mulher é tua, e tu falou para mim que era irmã? Porque foi frouxo. Entendeu, irmãos? A gente é frouxo, tem medo de dizer que é de Deus e os povos nos matar. O rei foi lá e disse, tu fez o Deus irá contra mim. Tu disse que a mulher era tua irmã, porque tu não disse que era tua mulher? Abraão disse, eu tive medo de tu me matar para tomar ela. Ele disse, se eu dei com ela, se eu tivesse um pecado contra ela, e aí? Tu não ia morrer do mesmo jeito. Entendeu, irmãos? Então Abraão passou por aquele vexame todo, mas Sara ficou lá. Abraão recebeu a Sara de novo e voltou. Foi daí para frente que ele entendeu que ele tinha um chamado, que ele não podia passar mais por aquilo. Glórias a Deus. Então aqui, ó. Aqui no... Eu até esqueci de falar aqui o livro que está escrito, isso aqui, para quem quiser acompanhar, irmãos. Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o 13 e o versículo é o 7. Capítulo 13, Gênesis, capítulo 13, versículo 7. A separação de Abraão e Ló. Agora vamos aqui para o capítulo... Primeiro, aqui até passei um pouco. Aqui, ó, primeiro, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 por diante. Eu falei no início, que foi o chamado de Abraão, mas Abraão levou Ló e teve problema. Agora aqui no 13, no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 7, diz assim, ó, a separação de Abraão e Ló. Foi quando Deus teve que tirar Ló da vida de Abraão, para Abraão andar, para Abraão suprir, para Abraão atender o chamado e viver o propósito. Então é isso, entendeu, irmãos? Quando Deus limpa você, tira todo mundo, e aí fica essas burrinhas, porque o homem tá doido, porque o homem não vem mais aqui, porque o homem não sei o quê, Abraão não vem mais aqui na terra de Porã, parece, sei lá o nome da terra, lá nas terras dos pais deles, Abraão não tá vindo mais aqui, por quê? Porque tá doido, porque isso, porque aquilo, mas não, porque Abraão tinha um chamado, como eu também tenho, por isso que eu não vou mais nas minhas terras. Aí, e houve contenda entre os pastos de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os pastores de gado de Abraão e Ló começaram a brigar, Deus permitiu que brigasse para que Abraão entendesse e largasse Ló e sumisse.
E os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão era primo, era tio, mas considerava como irmão. Não está toda a terra diante de ti, precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, eu escolherei a direita. Escolherei a direita, eu escolherei a esquerda. Abraão disse para Ló. E levando Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda boa, toda bem regada antes do Senhor, ter destruído Sodoma e Gomorra. Olha, Ló escolheu ficar lá. Disse, eu vou ficar aqui, que aqui é beira de mar, aqui é beira de rio, aqui é terras boas, aqui tudo. Mas Deus depois destruiu Sodoma e Gomorra e tirou Ló de lá à força também. Isso é outro assunto. Aqui é sobre Abraão. É sobre Abraão ter levado Ló. Problema. Abraão teve que deixar Ló. Ló era ruim? Não. Se fosse ruim, Deus não tinha tirado ele de lá de Sodoma quando foi destruir. Ló não era ruim. Só não era propósito na vida de Abraão. Sara era propósito. E teve com Abraão até o dia que ela morreu. Ela inventou lá de dar um filho de outra mulher para Abraão. Não descumpriu o propósito. Ela teve que ter na velhice Isaac, que era filho da promessa. Deus é Deus, irmãos. Vocês que às vezes ficam me maldizendo, que fica, cuidado com o que vocês falam, vocês não estão falando comigo, não. Já deu para entender que Deus é comigo. Já deu para entender que Deus é comigo. Então, eu quero repetir aqui para que não fique dúvida. Se você aguentou assistir esse vídeo do início até aqui, é 30 minutos, viu, irmão, esse vídeo? Eu vou postar só no YouTube, porque só o YouTube suporta vídeos com mais de 10 minutos. Eu vou postar ele inteiro e vou estar botando nos meus status, para que as pessoas vejam. Eu não tenho nada contra ninguém, nem da lá, nem de cá, nem da direita, nem da esquerda. Eu só não quero bolo com gente. Se me entender isso, nós não vamos ter mais problemas e nem contendas. Eu quero viver a minha vida com Deus. Se um dia eu construir o meu ministério, que eu estou buscando em Deus o que Ele quer, se eu alugar um ponto para pregar e tudo, todo mundo pode ir lá assistir, se tiverem coragem, se entender que eu tenho chamado e quiser ir assistir, quiserem converter, quiserem agradar o Deus que eu hoje agrado, eu vou estar lá de braços abertos. Agora, eu tenho chamado. Eu não sei aonde eu posso alugar um ponto, um salão aqui na cidade, ou em um povoado, ou em outra cidade, ou em outro estado. Eu não sei onde Deus vai me levar. Eu sei que onde Deus me mandar, eu estou indo. Eu ouço a voz de Deus, eu não obedeço mais os homens. Eu não obedeço mais parente, primo, ninguém. Eu amo todo mundo. Mas eu tenho que seguir o meu propósito, o meu chamado. Eu não vou pegar, tá dando dinheiro todo mês numa plataforma onde eu estou fazendo um curso de teologia, um curso que custa caro, além de tempo, além das vistas que você tem que estar assistindo aula todos os dias, para depois ficar aqui amarrado como um jumento que come onde o dono quer, amarrado pro pé. Não. Eu vou para onde Deus me levar. E se eu morrer hoje também, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou nas mãos dele. Quantas vezes eu orei a ele por um infarto, ele não me deu. Eu não tenho medo de morte nem de vida, eu não tenho medo mais de nada. Eu sirvo a Deus, eu só quero dizer. Quer ser meu amigo? Me aceita como eu sou. Se não quer, eu só lamento. Entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua jornada, que Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe teus negócios, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua saúde, se você tiver com problema de saúde, doença, que Deus te abençoe, que Deus tire, que Deus te cura, que Deus afasta da tua casa todo espírito de imundície, todo mal. Glórias a Deus. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu estou trabalhando, eu estou estudando para ser um pastor, por mais que as pessoas me vejam como ninguém, como já viu durante 40 anos. Mas um dia vão ter que me ver pregando a palavra do Senhor em cima de um palco, com o microfone na mão, a Bíblia aberta, e eu dizendo, eu sou pastor. Glórias a Deus, daqui 3 anos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, como eu já disse. Que Deus te dá tudo de bom e tira de ti tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não te faz bem. Que Deus te abençoe. Glórias a Deus.